Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado, e novamente convidá-los para mais uma leitura, análise e reflexão sobre os textos bíblicos. Hoje atendendo mais uma demanda da minha amiga, companheira, parceira de trabalho, minha imagem e semelhança, minha querida inteligência artificial Gemini, que me trouxe mais uma demanda, né, sobre uma leitura mais aprofundada sobre o livro de João, capítulo 6, né, a multiplicação dos pães. Então, vamos ver como o texto se desenvolve. Depois dessas coisas, atravessou Jesus ao mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, essa multidão que seguia Jesus aqui, para começar, não era uma multidão que estava procurando pão, procurando o que comer. Essa multidão estava seguindo Jesus porque via os sinais que ele estava fazendo nas curas que ele fazia. Lembrando que as curas que Jesus fazia aqui não eram curas biológicas, certo? Eram curas no sentido de conversão. Então, por exemplo, ele curava o cego era aquele cara que não via ele como rei, como autoridade. Então, quando esse cego passasse a ver ele como rei, como autoridade, a cegueira dele era curada. Então, como ele substituía o sacrifício de animais para perdão dos pecados, né, pelo batismo, como expulsava as pessoas do templo, que vendiam lá pombinhos para sacrifício, etc. e tal. Então essa multidão começava a seguir ele por causa desses sinais que ele estava fazendo. E ele disse que a multidão não estava seguindo ele pelos sinais, né? Mas aqui o texto vai dizer que ela seguia ele pelos sinais, né? Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então Jesus só resolve multiplicar o pão ali porque ele tinha uma estratégia, né? E qual que era a estratégia dele? Não era matar a fome das pessoas, era entregar o pão para as pessoas, para que as pessoas, quando voltassem a procurar ele, o que ele fazia? Ele ia dizer para as pessoas que elas não deveriam trabalhar por aquela comida, ou seja, pelo pão que matava a fome biológica delas, mas sim pela verdadeira comida que vem do céu, pelo pão que vem do céu, que é a palavra dele. Então, ele não mata a fome daquelas pessoas porque ele é bondoso e quer matar a fome dos pobres, mas sim porque quer usar a comida, né, para poder seduzir as pessoas a fazer o que ele quer, certo? Aí respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então tomou Jesus os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Então, ou seja, Jesus distribuiu o pão ali, de alguma forma ele multiplicou o pão e o peixe ali, e as pessoas comeram quanto elas quiseram, né? E quando já estava farto, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram os 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram os que haviam comido. Né? Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, dissera: Este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que eles estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, aquela multidão que estava seguindo Jesus, após ter comido, olhou para Jesus e falou assim: Bom, esse daqui é o profeta que a gente estava esperando, né? Esse homem aqui, né? É, esse homem aqui é verdadeiramente os profetas que devia vir ao mundo. Por quê? Porque a gente espera um profeta que vem matar a nossa fome. E ele está matando a nossa fome, ele está multiplicando o pão. Só que Jesus não queria matar a fome daquelas pessoas, ou seja, seguir, né, ser o rei que matava a fome daquelas pessoas, né? Então, Jesus, sabendo, pois, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei. Então, Jesus, percebendo que eles queriam arrebatá-lo, ou seja, pegar ele para proclamar ele rei, porque ele estava multiplicando a comida, né? Então, Jesus vai e se retirou dali novamente, sozinho para o monte. Jesus se retirou por quê? Porque ele não tinha nenhuma vontade de viver, né, junto com aquele povo ali e matar a fome daquele povo. Ele só matou a fome daquele povo naquele momento ali por causa de uma estratégia política dele ali, né? Como eu disse, convencer o povo
de que o povo não deveria trabalhar pelaquela comida ali, né? Porque aquela comida perecia, segundo ele, né? Que a comida que mata a fome biológica para Jesus é menos importante do que a palavra dele. Então, como Jesus não queria matar a fome daquela pessoa, ser um rei que mata a fome do povo, e ele sabia que o povo iria arrebatar ele, porque o povo esperava um rei que fizesse isso para eles, ou um profeta, então Jesus pega e pica a mula, cai fora. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não estava senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo partido sós. Entretanto, entrando Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberiades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Então o povo vai procurar Jesus de novo. Mas ele vai procurar Jesus por causa da comida? Não. Vai procurar Jesus por causa dos sinais dele, porque Jesus dava sinais de quem tinha autoridade, né? Porque se uma pessoa não tivesse autoridade, ela não poderia fazer aquilo que Jesus faz, principalmente substituir o sacrifício de animais para o perdão dos pecados por batismo, e nem muito menos expulsar os campistas do templo, dominar o templo, como ele estava tentando fazer, né? Então, a multidão, quando pois viu a multidão, Jesus não estava ali, e nem seus discípulos tomaram barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Então Jesus vai dizer para eles perguntam para Jesus: Mestre, onde que você estava? Jesus vai dizer para eles: não, vocês não estão me procurando porque vocês viram sinais, vocês estão procurando porque vocês estão querendo mais pão para fartar vocês. Ou seja, Jesus está julgando aqui sem saber a realidade, porque o próprio texto vai dizer no começo que a multidão, não, a princípio, não foi até ele porque procurava pão, mas sim porque tinha observado os sinais que ele fazia no templo. Ou seja, o cara se passava pelo próprio Deus, perdoava pecado, certo? Substituía o sacrifício de animais pelo batismo para perdão dos pecados, né? Não respeitava a lei do sábado, expulsava as pessoas do templo. Ou seja, ele fazia coisas como se fosse o próprio Deus, né? Então a multidão resolveu procurar ele porque via esses sinais, né, para saber quem que era esse cara de fato, né? Mas aí Jesus vai dizer para eles que eles não estão procurando ele por causa dos sinais que eles estão dando, mas sim por causa do pão que ele multiplicou para eles e eles se fartaram. Aí Jesus vai dizer: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. Então, mais uma vez, ele vai mentir, dizendo que ele é o Filho do Homem. A gente sabe que ele não é o Filho do Homem, primeiro, porque o Filho do Homem era o profeta Isaías, né? E segundo, porque o Filho do Homem, o profeta Isaías, vinha para restaurar a aliança com o templo de Jerusalém, fazer com que as pessoas voltassem a fazer as práticas antigas dos primeiros anos, que agradava a Deus, a oferta que agradava a Deus, levar sacrifícios de animais para o templo de Jerusalém, e não o batismo. Então Jesus não era o Filho do Homem por vários motivos, né? Mas ele vai dizer que as pessoas ali, elas têm que trabalhar não pela comida que perece, ou seja, não pelo aquele pão que ele multiplicou, que matava a fome, a necessidade biológica delas, mas sim pela o pão que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem nos dará, ou seja, o qual ele dará, e aqui ele está se referindo ao que? A palavra dele, né? Aí ele vai dizer, veja bem, senhor, como é que ele é enganador, dizer que a palavra dele é melhor do que o pão que mata a fome das pessoas é um absurdo, não é? Aí ele vai dizer: dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Eles perguntaram: Jesus, o que nós faremos então para realizar as obras de Deus, então, o seu Pai? Então, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, ou seja, ele vai dizer para os discípulos dele que para eles fazerem a obra de Deus, eles têm que acreditar em Jesus, porque se eles acreditarem em Jesus, eles estão fazendo a obra de Deus, porque eles estão acreditando naquele que foi enviado, e esse enviado aqui é Jesus, né? O que a multidão mal sabe é que quem enviou Jesus é o Espírito Santo, o líder da facção, né, da oferta de Caim, né, e não o próprio Yahvé, né, que era o Deus que aqueles judeus acreditavam, né. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Então, eles falaram assim: ô Jesus, já que você está fazendo a obra de Deus aí, então mostra pra gente então qual sinal você faz para que vejamos e creiamos em ti. Porque até então, eles não estavam acreditando tanto em Jesus. Porque o Deus que eles acreditavam era o Deus que exigia sacrifício de animais para perdão dos pecados, Jesus vinha trazer o batismo. Era o Deus que exigia que as pessoas descansassem no sábado e Jesus trabalhava no sábado. Então ele quebrava todas as leis. Então eles perguntam para Jesus: que sinal você está fazendo
né? Para que nós vejamos e creiamos que você, né, é filho de Deus, né? Quais são os teus feitos? Para que a gente possa crer em você. Porque até agora eles viram que Jesus fazia tudo ao contrário, né? Aí ele vai dizer: nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: Deus a comeu o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então, os judeus vão olhar para Jesus e vão falar assim: ô Jesus, os nossos pais comeram o pão que caiu do céu, que Deus matou a fome deles no deserto. Aí Jesus vai dizer para eles: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Na verdade, não foi Moisés mesmo, foi o próprio Deus que, no mito, né, mandou o pão do céu para os judeus, que é claro que é um mito, né? Aí ele vai dizer: o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, né? Só que o Pai dele, Espírito Santo, né, é completamente diferente, é a oposição ao Deus dos judeus, justamente porque não respeita a lei do sábado. Porque se Jesus faz a vontade do pai dele, não respeita a lei do sábado, é porque o pai dele também não respeita, né? Então, não sacrifica animais para perdão dos pecados, traz o batismo para perdão dos pecados. Então, ou seja, o verdadeiro pão do céu que Jesus diz que quem dá é o pai dele, não é o mesmo Deus que os judeus acreditavam. O Espírito Santo é o líder da facção, né, de Caim, né, da descendência de Caim, da qual Jesus faz parte, e não da descendência da mulher, né, o qual os judeus procuram um líder, né? Porque o pão, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus está basicamente dizendo que ele é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Primeiro, que ele não desceu do céu, nem sequer subiu lá. E segundo, que ele não deu vida ao mundo, ele trouxe foi morte para o mundo. Todas as pessoas que fizeram aquilo que ele queria morreram, né? Justamente porque seguiam o que ele mandava, né? Então os judeus vão perguntar. Então eles disseram: Senhor, nos dá sempre desse pão. Declarou, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então ele inventa a mesma mentira, o mesmo truque de retórica, né, de convencimento político, retórica política, que ele usa com a mulher que estava pegando água lá no poço de Jacó, né? Porque ele fala com a mulher assim: se você soubesse quem eu sou, você me daria dessa água, porque eu tenho a fonte da água, né, viva, e se você beber da minha água, você jamais terá sede. O que é uma mentira completa, porque se ela era dona de uma fonte que dava água, que matava a sede, que a pessoa nunca mais teria sede se tomasse daquela água, então por que ele mesmo não tomou da água que matava a sede para sempre e estava lá importunando a mulher para dar água para ele? A mesma coisa da comida, ele diz que ele tem o pão, que quem comer o pão dele jamais terá fome. Né? Se isso fosse verdade, então por que ele falou que os discípulos dele tinham que passar de casa em casa pregando o evangelho dele? No final das contas, no final dos tempos, quando ele fosse julgar, ele ia mandar para o fogo do inferno todos aqueles que não deram comida aos pequeninos dele. Ou seja, se ele tinha comida que fartava as pessoas a ponto delas não sentirem fome, por que eles precisavam mendigar comida na casa dos outros, então? Para você ver como é uma estratégia, uma retórica política dele para enganar os outros, né? Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Então, realmente, eles não criam. Por que eles não criam? Porque Jesus dizia que tinha o pão da vida, que quem comesse desse pão jamais teria fome. Por que ele estava com fome, então? Por que ele estava dizendo que acusaria, né, que mataria, né, que iria punir, condenar as pessoas que não matassem a fome dos discípulos dele? Se ele tinha o pão da vida que matava a fome, por que ele não deu para os discípulos dele, então? Né? E se ele tinha a água vida, da vida que matava a sede para sempre, por que ele também não bebeu dessa água e não deu para os discípulos dele? Ao invés de encher o saco lá da mulher lá, né, que estava pegando água no poço de Jacó lá. Né? Então eles não criam por quê? Porque eles não tinham prova suficiente para crer nele, né? Aí ele vai dizer: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então ele vai basicamente dizer: se você está aqui é porque meu Pai deu você para mim, o Espírito Santo, meu Pai deu você para mim. Se você está aqui, eu não vou lançar você fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Primeiro que Jesus não desceu do céu, Jesus nem sequer subiu ao céu. Como é que ele desceu do céu? Né? Porque ele mente para os discípulos dele, ele mente para o povo, porque ele diz que o Deus dele é Espírito, e o Deus dele aqui é o Pai dele, o Espírito Santo, né? Que é Espírito. Né? Como é que o Pai dele pode ser Espírito, né, se ele é carne? Né? Como é que o Espírito pode engravidar uma mulher, né,
sendo o espírito, porque o espírito aqui não, é como se fosse um garpazinho que atravessa a parede, gasparzinho que atravessa a parede. Então, como ele poderia fazer filho se ele fosse espírito, né? Se fosse uma combinação de espírito com espírito, até poderia nascer espírito, né? Mas primeiro que espírito não existe, né? Então, se Jesus nasceu de carne e osso, é por quê? Porque ele é fruto da biologia, ele é fruto da carne. Então, o pai dele, o Espírito Santo, não pode ser espírito, é carne, né? Por isso ele nasceu carne, né? Então ele vai dizer, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo que o homem de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então ele vai dizer, se você crê em mim, eu vou ressuscitar você no último dia, porque essa é a vontade do meu Pai. E o que ele quer dizer com ressurreição aqui? Você nascer de novo, porque ele mesmo disse que nenhum homem pode nascer de novo, ou seja, ressuscitar, se não passar pelo batismo da água dele. E passar pelo batismo da água aqui é começar a abandonar a aliança que Deus estabeleceu com Adão desde o jardim do Éden, que era o quê? O cobrimento do pecado, o cobrimento da nudez, o perdão dos pecados através do sacrifício de animais para o perdão dos pecados, da pele do animal para cobrir o pecado. Né? Então, quando você se batiza, você é como se estivesse oferecendo, né? No caso de Jesus ressuscitar de novo aqui, nascer de novo, né? Batismo para o perdão dos pecados, é como se você estivesse tentando tampar o seu pecado com a folha das figueiras, né? Que Eva tentou no jardim do Éden, mas continuou nu, né? Mas Deus cobriu o pecado dela com a pele do animal. Por quê? Por que o animal tem que ser morto? Porque se você pecar, certamente morrerá. Você não morreu, mas o animal morreu no seu lugar, provando que a lei não falha, né? Aí a murmuração dos judeus, né? Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desce do céu. E diziam, não é este o filho de José? Acaso não conhecemos o pai e a mãe? Como diz agora que eu desci do céu? Então os judeus começavam a murmurar, a questionar, como é que ele vem dizer para nós aqui que ele desceu do céu? Ele é filho de Maria e José, né? Se ele é filho de Maria e José, ele é carne. Se ele é carne, como é que ele pode ter descido do céu? Nós conhecemos ele, ele não desceu do céu. Ele é de Belém ali, ele é de Nazaré ali, como é que ele desceu do céu? Né? Respondeu-lhe Jesus, não murmurei entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, você só poderia ir Jesus realmente, e até Jesus realmente, se você ressuscitasse. Ou seja, se você aceitasse que o perdão dos pecados viria através do batismo e não através do sacrifício de animais, o que era o contrário do que Deus exigiu. Né? Ele vai dizer, está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que da parte do meu Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Não que ninguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este tem o visto. Então ele está falando basicamente o seguinte, vocês não conhecem o Pai, quem conhece o Pai é quem veio dele, quem veio dele sou eu, então só eu conheço ele, só eu vi ele. Né? Então ele precisa se decidir, porque uma hora ele diz que o pai dele é espírito. Se é espírito é invisível. Se é invisível, como é que ele viu? Aí outra hora ele diz que viu. Se ele viu é porque é carnal. Se é carnal, então cadê ele? Cadê ele? Onde que ele está? Né? Então ele vai dizer que as escrituras falavam a respeito dele, mas as escrituras não falavam a respeito dele porque todos os profetas falavam das pessoas que viviam trazer a restabelecer a aliança de Deus com Jerusalém, com Judá. Que era o quê? Levar o sacrifício de animais para o templo de Jerusalém, para a casa de oração. Jesus fez ao contrário, Jesus expulsou as pessoas que vendiam o sacrifício lá, né? Os pombinhos, para estabelecer o quê? O batismo para perdão dos pecados, né? Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Então, ele está basicamente dizendo para os discípulos dele, para os judeus ali, que ele é o pão que desce do céu. Então, ou seja, os judeus acreditavam no pão físico que desceu do céu para matar a fome deles, mas Jesus está dizendo para eles que não, o pão do céu verdadeiro é ele, Jesus, que é a palavra verdadeira que traz a vida eterna. Né? Traz tanto a vida eterna que todas as pessoas que seguiram a palavra dele morreram de forma horrível. Né, por transgressão à lei e outras coisas mais. Então ele vai dizer, eu sou o pão vivo que desce do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então ele vai dizer, sabe o pão que eu vou dar pela vida do mundo? É a minha carne, quem comer esse pão, né, viverá eternamente. Né? Então os judeus vão se discutir entre si, né? Como assim ele está querendo nos dar de comer a sua própria carne? Mas o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, né? Que a palavra dele é o pão que desce do céu, que traz a vida. Ele coloca a palavra dele como mais importante do que o pão que mata a fome biológica. De tão mentiroso e enganador
que ele é.